Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Logo, logo vamos dar início à nossa quarta live. Tá dando para escutar bem? Olá, olá. Bem, a nossa quarta live de hoje será com a parte de um tema bastante polêmico e necessário, né, que é as políticas públicas da assistência social, né, que garantem direitos à população LGBTQI+. Deixa eu aguardar a entrada de Pitágoras, né, que vai ser nosso convidado de hoje. Pitágoras é assistente social, mestrando em educação pela UFBA, assistente social do município de Simões Filho e ativista político. Espero que possamos contribuir com um conhecimento bastante positivo, né, na noite de hoje. Cadê Pitágoras? Tá de Boa cabeça para noite. baixo. Olá, Tá boa de cabeça noite. pra baixo. Deixa eu ver se vai ficar melhor agora. Agora foi? Foi. Foi massa. Não, tá de cabeça para baixo de novo. É? É. Vê. Aí, Será que aí. aqui. Tranquilo. Agora Agora aqui? tá. Agora tá. Tá. Novamente, né? Eu queria. Já apresentei você no início da live e queria agradecer pela sua participação ilustre. Né? Eu já havia conversado com você anteriormente e me expressei de uma forma. Anderson falou para virar a câmera. E me expressei de uma forma bastante positiva diante desse tema. E me sinto feliz em estar abordando esse tema na noite de hoje. Passa a palavra para você. Que massa. Dizer que eu Baixe um pouco fico. a câmera, porque não estou conseguindo te ver. Peraí. É por conta do fone, eu acho. Ah, deve ser, deve ser. Vá. Tá, deixa eu ver aqui. Se melhor. Ficou melhor? Sim, tá tranquilo. Acho que é basicamente isso aqui. Eu vou segurando. Primeiro, acho que agradecer pelo convite, né? Eu acho que é sempre bom, assim, quando a gente vai recebendo os convites e os convites vão chegando e a gente vai tendo possibilidade de conversar sobre inúmeros temas, assim, mas dizer que esse é um tema especial que me toca, né? Falar sobre a população LGBTQIA+, para mim é sempre um grande prazer, né? Dentro desse meu processo de vida, de desconstrução, de construção de uma nova identidade sexual, então isso para mim é bastante importante, né? Então, desde já eu agradeço esse convite, né? Estendo aí para todo mundo que está junto com você nesse processo da pré-candidatura à Câmara de Vereadores do município, né? E aí o município, não sei se chamam de Conceição de Jacuípe, pessoas chamam de Berimbau, fico com essa dúvida de como chamar, né? Mas é isso. É basicamente isso para a gente iniciar a conversa. Dizer que a gente vai, apesar da gente falar sobre a política pública de assistência social, a gente vai também trabalhar com outras políticas públicas, né, como saúde e educação, também dentro desse contexto de possibilidades e desafios das políticas para a comunidade LGBT. Eu vou me esforçar ao máximo para não me estender, não quero mesmo assim me estender, né, para a gente não tornar essa live muito grande, como tem sido algumas outras que eu estou participando. Então, vou tentar ser o mais sucinto e garantindo um nível de debate que a gente possa acessar aqui. Então é isso. Fica com você. O que você determinar aqui para mim vai ser feito. Pitágoras, eu costumo iniciar todas as lives, né, levantando um questionamento. Eu sou uma pessoa de questionamentos. Né? Eu Massa. leio bastante a respeito de diversos assuntos importantes
principalmente nos dias que nós estamos vivendo, politicamente falando, né? Um dia que relembra o passado, um dia não, uma época que relembra o passado, que deixa a maioria da população triste diante aos fatos, né? Do poder da presidência, enfim. Mas, assim, é sabido que as políticas públicas da assistência social que garantem os direitos, né, que efetivam os direitos, no tema de hoje da comunidade LGBTQIA+, foi instalada, né, na época do presidente Lula, consequência da presidente Dilma, e até os dias de hoje nós falamos dessa efetividade, né, das políticas públicas de forma geral. É sabido que, mesmo em pleno século XXI, mesmo vivermos, né, diante de uma mídia que passa diversas informações, diante de uma realidade, né, que é verídica nos dias atuais, das fake news, que propagam informações que muitas das vezes não são esclarecedoras, mas que conseguem comover, né, levar essa informação de forma errada para a maioria da população brasileira. Continuando meu raciocínio, eu vejo as políticas públicas de uma certa forma como possibilitar garantias de direitos, não só em especial para o tema de hoje, mas para qualquer outro tipo de políticas, né, públicas, seja da assistência social, da saúde, da educação, da cultura, do esporte, do lazer, da segurança, enfim. Continuando o raciocínio, o que eu quero, aonde eu quero chegar? Diante a realidade atual, né, do que nós estamos vivendo, muitas pessoas extrapolam no ato como posso falar uma palavra, talvez não seja essa palavra, mas do ódio, né, da necessidade de denegrir o próximo, de achar que menino tem que usar azul, que menina tem que usar rosa, e levanta o estereotipo, né, totalmente contraditório diante da nossa realidade, não só a nível Brasil, mas a nível mundial. Para iniciar e para passar para você, eu queria saber, como profissional, claro que você deve explanar, falar a respeito do tema, bem melhor do que eu, como profissional, né, dessa área, como é que você vê o envolvimento, o engajamento de outros profissionais da comunidade em geral? Massa. São muitas questões, né? Eu vou tentar responder aqui. Não, foi um raciocínio breve, porque fala demais. Tranquilo. Eu vou tentar responder aqui umas três questões aqui que você colocou. Eu acho que primeiro eu também iria iniciar nesse contexto. É bom dizer que quando a gente trata a respeito das políticas públicas de assistência ou das grandes políticas públicas que aconteceram nesse país, eu acho que não dá para dissociar de fato com os governos petistas, né? Seja ele os de Lula, os dois mandatos de Lula o primeiro mandato de Dilma, já que no segundo ela não conseguiu governar por conta do processo de impeachment, do golpe que aconteceu no Brasil. Do bom. É bom sempre lembrar. Então, eu acho que foi pouco tempo. Se a gente pensar que esse governo conseguiu governar durante 13 anos somente, nós temos uma base que não é tão sólida nas políticas públicas. Isso é um debate que geralmente a gente faz quando a gente discute, especialmente a política pública de assistência, porque ela é das políticas mais vulneráveis, né, do Estado brasileiro mesmo, assim, em termos de garantia de direito. E a gente vê que um processo eleitoral, né, como foi o de 2018, consegue facilmente destruir essas políticas públicas de assistência, né? Os caras tentaram, inclusive, durante algum tempo já desse mandato do governo Bolsonaro, tentar baixar o valor do benefício eventual, que é o benefício de prestação continuada, dado a idosos e pessoas deficientes que têm acesso a esse direito. Os caras queriam abaixar de um salário mínimo, que já é pouco, inclusive, né, se considerar a situação dos idosos e dos deficientes nesse país, para R$ 400, né? Então, por conta de grande força, assim, não foi possível que isso acontecesse, e ainda bem que não foi possível, mas só dando um exemplo para a gente pensar o quanto que as políticas públicas ainda elas são frágeis. E aí eu vou tocar nesse assunto e dizer por que elas são frágeis. Né? Que por mais que a gente tenha um governo como o de Lula e Dilma, que dão acesso a algumas garantias de direito, dentro de um campo econômico, eles também são baseados numa economia neoliberal, né? Inserido, inclusive, no contexto
capitalista, patriarcal, dentro dessa própria lógica do assistencialismo de Estado, sim. Então, isso me preocupa bastante, né? Porque, por mais que a gente tenha garantido acesso a alguns direitos, a gente vai chamar, por exemplo, né, um conceito que é o mínimo social, né? O que foi nos garantido durante esse período de muita luta, né, a gente conseguiu porque a gente lutou muito para conseguir. Então, tudo que se conseguiu foi baseado na lógica neoliberal do mínimo. Tá tudo bem, o Estado até te dá, né? O Estado brasileiro até permite que tenha, desde que seja o mínimo, desde que não extrapolem o limite. E aí é que é um ponto da gente refletir, porque quando se garante o mínimo, qualquer vento que passa consegue levar embora assim, essas conquistas com muita facilidade, né? Então acho que a gente precisa necessariamente, nesses tempos de fake news, inclusive, nesses tempos de Bolsonaro, fortalecer ainda mais os conselhos de assistência social, né? Os conselhos municipais, estaduais, Conselho Nacional de Saúde, Educação, de Cultura, que é uma forma da gente fazer um controle social e disputar institucionalmente esse debate e construção dessas políticas públicas. Assim, né? Então, eu já inicio aqui convocando as pessoas a, se possível, se tem nos seus municípios, se tem nas suas comunidades, que participem diretamente desses conselhos, porque é importantíssimo assim, a gente poder participar disso. Né? Enquanto profissional, né, eu venho percebendo, se eu tive a sorte na vida assim, de trabalhar em poucos lugares, né? E esses poucos lugares eu tive também a oportunidade de conhecer pessoas que eu levo assim para o resto da vida, né? Antes de trabalhar, eu estagiei durante muito tempo no serviço social, na gestão aqui do Estado, né? Tanto na Superintendência de Assistência Social do Estado, né? Dentro da política permanente de educação do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência, e fui também estagiário, o primeiro estagiário da coordenação estadual do programa Bolsa Família, né? Então a gente lidava direto assim com a política de assistência social do Estado, com essa gestão. E eu conheci uma coordenadora que eu acho que daqui a pouco ela deve entrar aqui, Luciana Santos. Assim, eu conheci como poucas, assim, no embate à construção de uma política pública de assistência que de fato favorecesse a todas e todos, e especialmente a população LGBT, né? Então eu acho que, assim, eu tenho percebido o quanto que os profissionais têm se aguerrido, têm lutado de fato por uma efetivação e por uma consolidação das políticas públicas aqui em Salvador, que é minha realidade, em Simões Filho, que é minha realidade, mas de uma forma geral no Brasil, assim. Mas dizer que não é fácil, viu, disputar essas políticas públicas, assim, não é. E a disputa vai desde o debate de conceito, a disputa é às vezes, inclusive, orçamentária. A gente precisa debater sobre o orçamento público, né? Então isso é super importante, especialmente na assistência, que tem o menor orçamento entre as políticas, é assistência e cultura. Então, para a gente pensar sobre isso, assim, sobre esse mínimo social que eu toquei aqui. Continuando. E você colocou perfeitamente uma questão da importância dos conselhos municipais, né? E também das conferências municipais, que consequentemente Sim, geram conferências estaduais e vamos para o âmbito federal. O que eu tenho percebido, que eu já participei de diversas conferências, principalmente da área de saúde aqui no meu município, da assistência social também, é que pouco tocam no tema LGBTQIA+. sim. Só se fala em investimentos, em ações para as comunidades, né, para a população. No caso daqui não existe população, não existe índio, né? Enfim, mas vamos a nível local. Só se fala em como deve melhorar o atendimento da atenção básica, né? Como deve ser melhorado a questão da vigilância epidemiológica, enfim, etc. Mas não se fala nesse tema que para muitos é um tema polêmico, mas é um tema atual e totalmente normal como outro qualquer. Assim como se falam das políticas públicas para os negros, para os índios, para as comunidades quilombolas, a comunidade LGBTQIA+, também tem essa importância. Até porque quando nós tratamos de nível Sim. Brasil, está na Constituição, todos nós temos os mesmos direitos perante, né, a lei. Então não importa se você é um índio, se você é um branco, se você é um negro, se você é um homossexual, uma lésbica, uma bi, enfim, uma trans, você tem o mesmo direito. Agora, levantando um questionamento, recentemente houve uma polêmica muito grande no que tange a questão de doação de sangue. É sabido que vivemos num período pandêmico muito
devastador. Nós não estávamos preparados para vivenciar isso. E é sabido também que a população, de forma geral, precisa das bolsas de sangue disponíveis nos hemocentros. O que é comprovado através de dados que tem diminuído bastante. As pessoas têm medo de fazer doação de sangue, não sei porquê, diversos fatores, às vezes sociais mesmo, culturais. Acha que por doar sangue vai ser contaminado e que, na verdade, o ato de doar sangue é o ato humano e automaticamente você acaba sabendo de todas as coisas relacionadas à sua saúde porque você faz os exames prévios. O seu sangue não vai ser doado sem antes passar por uma prévia análise, né? Enfim, o que eu quero chegar. Você acredita que a questão da doação de sangue tem mais envolvimento político ou questão mesmo de bases ideológicas? Pronto. Eu acho que encarar esse debate da possibilidade de doação de sangue pela população LGBT é importantíssimo aqui, né? Eu vou tocar em nossas questões. É bom dizer que o que foi aprovado inicialmente pelo o que o STF conseguiu julgar é que a doação ela vai permear durante o período da pandemia, né? Então, assim, eu na condição, inclusive, de LGBT, eu me sinto usado de uma certa forma pelo Estado brasileiro, né? No momento que os hemocentros estão aí vazios, é que se aprova isso e pós-pandemia as coisas voltam a essa, entre aspas, normalidade. Então, acho que isso é um outro ponto da gente poder refletir. Eu acho que o Estado brasileiro, de alguma forma, precisa, mais do que nunca, repensar um estilo de política à saúde mesmo, no que tange a doação de sangue, né? Porque a ideia que se dá é que muito provavelmente o sexo entre pessoas LGBTs são um sexo que eles julgam, né? O Estado brasileiro julgam, e isso é muito cultural dentro desse âmbito dos municípios, inclusive, é que existe um sexo que é mais frágil, né? Se o sexo for anal, existe um processo de sangue muito maior. Sexo entre lésbicas, inclusive, que é um outro debate que necessita ser feito, não tem nenhum tipo de segurança, porque não existe camisinha ainda para o sexo lésbico, então isso é um outro ponto da gente conseguir pensar e refletir de fato o que deveria ser segurança para essa população e não é. E a partir dessa falta de segurança que o Estado brasileiro não dá, né, à população LGBT na sua saúde sexual, depois nos cobram isso quando a gente vai doar sangue, assim, né? Então é um tema que a gente de fato precisa refletir e pensar bastante. Mas foi um avanço, eu acho que a gente já tinha que partir de algum lugar, né? Então eu acho que é a partir daí do que foi construído já inicialmente que a gente deve construir outras possibilidades e outras frentes para acampar, assim, para a gente conseguir, de fato, fazer esse processo de doação de sangue. Perfeito. Outra colocação, eu costumo fazer assim minhas lives. As pessoas que participam se sentem em casa. É um bate-papo, né? É uma troca de conhecimento. E lhe garanto que as pessoas que eu convido sabem bem mais do que eu, mas por eu ser ousado, eu busco informações e aí acabo não ficando, né? O que é que acontece? Hoje, infelizmente, em pleno século XXI, existe um bastante preconceito, né? Quanto ao papel de você, papel não, a sua identidade, né, de ser considerado homossexual, ou lésbica, ou bi, ou trans, enfim. O que é que acontece? Eu acredito que a questão é muito mais cultural, né? Vamos partir do princípio, fazer uma comparação. Hoje, a homofobia, é isso que é considerado crime? Isso, não é isso? A homofobia é considerado crime. Só que assim, será que as pessoas não sabem há muito tempo o fato de você discriminar uma pessoa por ser diferente, que eu acredito, o fato de você ser homossexual, lésbica, trans, né? Bi, não é ser diferente, é uma pessoa normal como outra qualquer. Inclusive, eu acho que isso é uma discussão muito positiva para ser abordada, porque ninguém é diferente. Nós somos cidadãos, nós temos os mesmos direitos. Porém, o nosso Brasil, com a burocracia que existe, com a necessidade, né, de você ter que lutar por aquilo que de fato é seu direito perante a Constituição, mas que foi suado para conquistar e hoje ser considerada a homofobia crime. Partimos do princípio que hoje também a questão, e quase caiu o salão, a questão do racismo
também é crime, que posteriormente a homofobia passou a ser também crime, baseado também no mesmo princípio da lei, Sim. né? Porque se você for olhar a lei, é quase a mesma coisa, só muda alguns termos de artigos, mas eles partem do mesmo princípio, né? Você acredita que, mesmo com essas leis que determinam que o ato de você tratar o outro com indiferença e dizer que a tua cor da pele é melhor do que a outra, porque sua cor é branca, né? Lembrando que também existe preconceito com pessoas que são brancas, é porque as pessoas esquecem hoje na sociedade, acredito que, né, questão cultural mesmo, que só com a cor negra, mas tudo é envolvido, tudo é preconceito, basta você querer diferenciar o outro, assim como existe a questão de que é bastante comentada, que eu quero abordar em outra live, um outro convidado, que é a questão da exclusão dentro das salas de aula de pessoas que são consideradas diferentes e que, na verdade, não são diferentes. Né? É necessário ter a inclusão nesse processo de educação, né? É que, assim, você acredita que, no âmbito social, as pessoas precisam dessas leis para entender que tratar o outro da mesma forma, né? É legal, legal no sentido da lei. É preciso ter uma lei para que as pessoas entendam? Você acredita que isso é mais está ligado à questão cultural ou propriamente que o brasileiro só anda quando existe uma lei que determina se você praticar homofobia, você vai ser preso? Você acredita isso, a sua posição em relação a isso? Então, também são outras várias coisas aí que você trouxe. Eu vou tentar É falar porque eu vou sobre isso. falando, Primeiro, assim, falando, falando. tranquilo, tranquilo. Eu preciso dizer assim que de alguma maneira eu acho isso muito, muito saudável e vai acontecer assim em algum momento aqui também entre nosso papo, que eu discordo nesse sentido assim com você de que haja um preconceito, por exemplo, preconceito racial contra brancos, assim, sabe? Porque existe toda uma questão assim, que vai para além das questões que são, de fato, que você está tocando aí sobre culturais, mas uma questão que é, de fato, de relação de poder, assim, né? Num país que, durante quase 400 anos, né, escravizou a população africana, né, e trouxeram os africanos para cá como escravos, um país onde grande parte dessa população escrava foi morta, inclusive antes de chegar aqui, né? Um país que ainda consegue cometer atos de racismo, que é estrutural, que é ambiental, racismo religioso, dentro desse momento de relação de poder, não dá para pensar de uma forma que existe um preconceito contra branco, né? Nesse sentido, acho que a gente precisa avançar para compreender esse nível, desculpa, Caio, esse nível de conceito a respeito de fato do que é esse racismo. Assim. Preciso dizer que o racismo ele é estrutural, nesse sentido, por ser no âmbito da estrutura, ele estabelece questões que são do próprio formato de estrutura burocrática de Estado, e ele não favorece os negros. Assim, né? Então, é de pensar de fato que. Por que é que eu sempre questiono que não há racismo contra branco? Porque dentro desse sistema racial, os brancos se beneficiam, né, dentro de uma lógica de branquitude mesmo, eles conseguem se beneficiar, ainda que não queiram, são beneficiados com isso. Então a gente precisa, nesse sentido, ampliar esse conceito de debate ao racismo. Assim. Perfeito. Quanto a essa questão, pode falar. Não, eu vou terminar, eu vou esperar você terminar, porque aí Tá, eu respondo em cima da sua resposta, entendeu? tá, Para você pronto, compreender o que é que eu quis dizer de fato com a minha colocação. tranquilo. Vai, continua. Quanto a essa questão da lei, assim, eu acho que ela vem de forma atrasada, né? Eu acho que isso tem que ressaltar, mas, mas veio, né? De alguma forma, eu acho que isso também é muito importante para a gente conseguir debater aqui, é que a construção dessa lei ela vem de muita luta, né? O Brasil ainda é o país do mundo que mais mata a população LGBTQI. Segundo o Grupo Gay da Bahia, numa publicação que eles fizeram em agosto ou foi dezembro de 2017, com Luiz Motti, né, que foi presidente e é presidente de honra do Grupo Gay da Bahia, a cada 16 horas um LGBTQI morre no Brasil por crime brutal. Eu estou falando aqui só de crime brutal. Sim. Ou então por suicídio por conta da homofobia, né? Então, de fato, assim, essa lei vem para atender uma demanda. Eu acho que, em grande parte das vezes, as leis elas são construídas a partir de demandas, né? Que são levadas. Por isso que eu sempre digo que, nesse sentido, a pesquisa ela é importantíssima porque ela quantifica, né? Ela dá um valor simbólico dos dados a essa realidade. Ela transforma essa realidade do cotidiano
de alguma forma, em dados científicos para, a partir daí, se produzir políticas públicas e construção de leis também. Então, acho que foi um avanço enorme, né, colocar o crime tipificar o crime de homofobia no Brasil, que ainda é inicial, a gente está tateando na construção desse crime, a gente vai ter que aprender muito, né, ainda a lidar também com isso. Então, acho que, de fato, vem como um avanço, mas um avanço atrasado, né? A população do mundo que mais mata é LGBT, a gente só tem garantia disso em 2019, assim. Então, é a gente pensar, de fato, nessas possibilidades mesmo. É bom dizer que a forma parecida do racismo com a homofobia, né, nessa tipificação de crime, é importante porque tem uma ligação direta mesmo, assim. Grande parte do processo de homofobia tem uma ligação que também é racial, né? Dentro desses dados, por exemplo, do Grupo Gay da Bahia, que diz que a cada 16, mais ou menos, entre 15 e 16 horas, morre um LGBT, 82% desses LGBTs que morrem de forma brutal são negros e negros, né? Então a gente precisa também trazer sempre essa questão que é um debate que a gente precisa enfrentar, que é o debate racial, né? Dentro dessa questão do debate LGBTQIA+. Então, vamos lá. Primeiramente, sua colocação foi. Tá conseguindo me escutar? Tô. Primeiramente, a sua colocação foi ótima, mas eu preciso reiterar o que eu falei para você tentar compreender. Eu não quis dizer que o racismo, né, da população, né, quem é negro, tem que ser comparado com o racismo do branco. Eu quis dizer em relação da história. Você colocou bem, você respondeu o que eu estava pensando. A questão cultural histórica, se nós formos olhar os primórdios, não é à toa que até hoje ainda existe aquela situação como posso falar, do senhor de engenho. Discuto vários termos de pesquisadores que eu converso, inclusive a minha orientadora do mestrado, ela fala, infelizmente tem cidades que ainda existe aquela questão do escravo, do trabalho escravo, que o negro é olhado como marginalizado, sem acesso a uma educação de qualidade, um serviço de saúde. Inclusive, na própria saúde está inserido também as políticas para a população negra, que muita gente não sabe. Assim como existe a saúde da criança, da mulher, Sim, do homem, existe também a saúde da população negra, da população indígena. E o que é que acontece? Quando a gente compara a questão cultural e a questão histórica, é sabido que a população se apega muito à questão que? Histórica. sim, Hoje, a questão, vamos levar em consideração o acesso às universidades públicas. O ProUni foi criado justamente, né, anterior ao Enem, que o Enem é recente, mas o ProUni foi criado justamente para possibilitar o acesso, não é isso? De pessoas que não têm um poder aquisitivo, que moram em regiões, muitas das vezes, com, digamos assim, com pouco acesso à educação de qualidade do que se espera. E, na verdade, se não houvesse tantos desvios de recursos públicos, nós teríamos uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade que, infelizmente, não é a realidade de muitos municípios por aí. Então, o que é que eu quero dizer? Que, por olhar a questão histórica e cultural, a população não se apega muito no ato da palavra racismo. É preciso hoje você passar para as pessoas e falarem: racismo é crime, sendo que era para ser algo da consciência de cada um. É isso que eu quero dizer. A mídia tem um papel muito importante, tanto é que na próxima live da segunda-feira vamos estar falando sobre isso. E a mídia tem um papel muito importante no compartilhar das informações, certo? Para que as pessoas entendam. No passar do tempo, percebemos que o negro tem tomado frentes de grandes novelas. Isso não pode ser olhado como uma coisa, não, isso é normal. Mas olhando historicamente, culturalmente falando, é um avanço. Não que seja normal a gente vangloriar o negro que está. Está entendendo, Pitágoras? Não que seja vangloriar o negro por estar atuando no papel principal, porque era para ser normal. Ninguém deveria chegar e falar: Ó, Fulano tá lá, Lázaro Ramos, né? Esses atores famosos que representam mesmo
Pronto, falando da questão cultural e histórica. Eu estava conversando com uma pessoa, né, que inclusive é um representante nato, ele se identifica mesmo como negro. E aí eu perguntei para ele, até para participar da live, para ter uma certa, né? Porque seria hipócrita da minha parte falar que eu entendo, porque não é da minha realidade, mas eu estudo para que eu entenda do conteúdo. Aí ele me falou, olha, Paulo, desde quando eu me entendo como gente, até ele foi meio político, desde quando eu me entendo pelo gente, do governo Lula até o final do governo Dilma, eu não tive tanto acesso à educação como nos dias anteriores ao governo de Lula. E isso é sabido, até na minha própria residência meu pai fala isso, né? É um termo bastante pejorativo, eu acho. Pobre não tinha vez. A partir dos governos de Lula e Dilma, pobre passou a ter vez, passou a ter um carro, passou a ter um, né? Enfim. A questão da acessibilidade também, que é um tema muito importante e polêmico, porque quando a gente fala acessibilidade, não é só acessibilidade de pessoas com uma certa dificuldade de locomoção, audição, déficit de audição, visão, enfim. A acessibilidade é você ter acesso de ir e vir, em qualquer tipo de, né? E o que é Sim. que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar? Hoje, falamos muito da palavra bullying. Eu acho que você, como qualquer outro profissional da área que convive com isso, deve entender mais. A Eu vou partir do falar momento sobre que é isso. considerado crime, você. Está escutando? Tô. A partir do momento que considerou crime tratar o outro com indiferença, o coleguinha da sala de aula porque tem um cabelo rasta, ou a coleguinha porque tem um cabelo raspado, né? Ou o coleguinha que não fala direito, enfim. Isso passou a ser discutido e gerou a palavra bullying, que na verdade já existia há muito tempo, mas que precisou se tornar lei para que as pessoas, porque infelizmente o brasileiro só se segura quando existe uma lei que pune. Infelizmente. E não era para ser assim, é questão cultural e histórica mesmo. Aí eu conversando com ele, ele falou: hoje eu sou formado, sou médico, graças ao governo Lula. Não, aí ele acabou falando politicamente, eu adoro conversar politicamente, porque adentra na, 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 no ambiente mesmo democrático, porque eu acho que é importante discutir isso. Ele falou: nunca tive tanto acesso, hoje eu sou médico e agradeço a isso. Ponto. Aí passou e ele falou: na minha turma só teve eu de negro que formei, inclusive, numa universidade pública. Só que aí eu fui pesquisar. Eu olhei no Instagram, inclusive no meu próprio Instagram tem 3 vídeos compartilhados de formaturas diversas de vários cursos. Se você for olhar dos tempos antes de Lula para os dias até Dilma, é perceptível que o acesso da população negra ou de qualquer outra que até então, culturalmente falando, eram excluídas, foi bastante elevado. Né? Hoje você vê médico negro, hoje você vê advogado negro, o que era muito difícil. Enfim, continuando. Mas assim, adentrando nesse ambiente de preconceito, de exclusão, vamos partir para a inclusão, para o não preconceito. Você, como profissional atuante, né, ativista político, entendedor bem mais do que eu, com certeza, você vê essa situação de hoje, atual, como um fator determinante para o levantamento do ódio, para a disseminação como posso falar uma colocação assim para que seja, das disseminações da palavra ódio, que aí adentra o racismo, adentra qualquer tipo de preconceito, seja para a comunidade LGBTQI+, seja para o índio, seja... Como é que você vê a situação atual, politicamente falando, diante a efetivação das políticas públicas? Quando a gente fala políticas públicas, a gente fala de direitos. Se a gente fala de direitos, a gente fala de não preconceito, de não exclusão, não é isso? Então, passa a palavra. Enfim, a gente vai de novo aí falar sobre várias coisas, Tá né? muito baixo a sua voz. Eu acho que você botou o fone, né? Será que tá conseguindo ouvir Tá bem agora? baixo. Tá baixo? Eu vou tirar o fone. Ficou, ficou melhor? Então, massa. Vamos lá.
É, eu acho que você trouxe algumas questões aí também que eu vou tentar trazer aqui para esse nível da nossa conversa. É bom dizer que o antipetismo, né? Eu estou classificando aí o que você está trazendo como esse ódio dessas pessoas a esse período de crescimento do país, conceituando isso como um antipetismo, né? Como esse ódio ao PT. Na verdade, né, esse antipetismo, esse ódio ao PT, ele camufla uma realidade que toca num lugar muito mais profundo, né? O ódio dessa galera raivosa da grande elite brasileira, de uma burguesia burra, inclusive, que a gente tem, de uma elite mais rasteira possível, de uma classe média que acha que é burguês, né? O ódio dessa galera branca, dessa galera homofóbica, vai muito mais embaixo, né? Do que esse ódio necessariamente ao petismo. Ele é, para além de tudo, um ódio de classe, né? O que incomodou durante muito tempo essa elite brasileira. Certamente foi a possibilidade de acessar lugares que só eles acessavam, né? Então, a gente pode ver isso exemplificando quando eles vão, inclusive, Paulo Guedes, o ministro da Economia de Bolsonaro, vai para a TV dar entrevista dizer que vai acabar com a farra de empregada doméstica e ir para Disney, né? É o incômodo deles, chegar na Disney e encontrar alguém que limpa a casa deles, assim, sabe? Esse é um tipo de incômodo de fato, assim, que é um incômodo de classe. Para além disso, a gente pode perceber nesse período do governo do PT um crescimento enorme da própria população LGBT, né? A gente acessou alguns direitos, de fato, de forma atrasada, mas acessamos direitos que a gente não tinha. Mulheres, negras e negros, indígenas. Então, foram construídas, de fato, políticas públicas para garantir o avanço dessa população, dessa minoria social a direitos. E isso incomodou, né? Incomodou de alguma forma a essas pessoas, a ponto deles classificarem o PT como este lugar de gente que dá acesso a essas pessoas. Então, antes de ser um antipetismo, ele é um ódio de raça, é um ódio de classe, é um ódio de gênero, é um ódio de sexualidade muito maior, assim, do que necessariamente o ódio ao PT. Né? É bom citar de fato o que você falou aí a respeito do ProUni, sobre as possibilidades de acesso à universidade. O ProUni, sim, eu não tenho crítica, eu tenho inúmeras críticas ao processo, eu entendo a importância do ProUni, de fato, assim, para a acessibilidade das pessoas à universidade particular, mas além do ProUni, a gente teve uma outra política, de fato, que pôde encher a universidade de gente com a nossa cara, sabe? Que é a política de cotas do governo do PT. Acho que isso é uma outra realidade que a gente precisa trazer, né? As pessoas que nunca tiveram. Reafirmar neste momento, né? Porque esse momento está sendo muito complicado. Sim. Então, eu acho que a gente, nesse sentido, teve um avanço enorme na política de cotas. Para além de ter política de cotas, foram construídas quase 290 universidades só no governo Lula. Então, a abertura de possibilidade de investimento nessa educação de ensino superior foi gritante no período do governo do PT. Então, isso é um outro tipo de avanço que possibilitou, de fato, a classe trabalhadora adentrar. Mas é bom dizer que, mesmo com um período de grande avanço dos trabalhadores e trabalhadoras, negros e negras, LGBTs, mulheres, indígenas, aos direitos, é o momento também que a elite mais se ganha nesse país. Né? Foram precisos fazer concessões, negociações, alianças, para que possibilitassem que isso acontecesse. Né? É muito por isso, inclusive, que eu não sou alguém adepto a Gramsci, né, que é um grande cara que teoriza a respeito das instituições burocráticas do Estado, sim. Porque eu não acho que não dá para a gente pensar sobre nossas vidas a partir das instituições do Estado, porque a gente vai estar sempre tendo que fazer concessão. E como bom comunista e marxista que sou, eu acho que não dá para abrir mão de certas coisas, assim. Não dá para negociar com a burguesia, a gente vai perder sempre. Não dá para sentar e negociar com certos tipos de aliança. Né? Então, eu acho que a gente precisa avançar numa construção que seja popular, seja de fato um levante popular, né? Dos pretos e pretas, dos LGBTs e tudo mais. Dizer, inclusive, e voltar a falar que esse período do governo do PT, ele é interrompido por um golpe. Né? A gente teve um novo golpe político no Brasil, né? E para além de ser um golpe político, ele é um golpe misógino, é um golpe machista, porque foi um golpe diretamente à primeira mulher presidente da República Federativa do Brasil. Né? Então, isso é um outro ponto que a gente precisa trazer aqui para observar. O ódio em 2014 a Dilma não era necessariamente o ódio ao PT, era o ódio a uma mulher,
né? Uma mulher sendo devorada por aqueles lobos machistas do Congresso, assim. Então, acho que é uma outra coisa que a gente traz aqui para a nossa conversa e para o nosso debate. É bom dizer que essas políticas públicas feitas, né, pensadas nesse período do governo do PT, mas feitas inclusive por mão de pessoas que não estavam necessariamente envolvidas com o PT em termos partidários, ela traz uma proteção social e uma garantia de direitos que são essenciais para as populações mais frágeis, assim. Nesse sentido, uma das populações mais frágeis desse país é, de fato, a população LGBTQI+, né? Então, a gente avança, de fato, nesses últimos 15 anos, entre 2002 e 2013, a gente tem um processo de avanço de garantia de direitos com políticas públicas que são importantíssimos para a gente poder pensar. E reafirmar aqui para quem está na live, né, e para os que infelizmente ainda não acreditam, nós vivemos dentro de uma lógica de sociedade capitalista imbuído na disputa de classes. Né? Somos nós, trabalhadoras e trabalhadores, dentro de suas subjetividades, sejam homens e mulheres, sejam LGBTs ou não, sejam negras e negros, mas somos da classe trabalhadora e estamos disputando sempre a lógica de relação de poder contra essa burguesia perversa. Assim. Acho que não dá para a gente fugir disso, para a gente tentar compreender que, por mais que a gente consiga acessar o Estado brasileiro, a gente não vai conseguir construir coisas tão grandes assim, porque a gente está sempre nessas disputas de classes contra essa elite, contra essa burguesia que dominou esse país por 500 anos. Né? Essa elite brasileira governou, desde que tomaram da mão da população indígena esse país, governam isso aqui há 500 anos. Nós tivemos 13 anos só de ruptura disso, e logo voltamos para essa realidade perversa e cruel que os trabalhadores e trabalhadoras estão tendo agora no governo Bolsonaro. Inclusive pagando um preço alto, e aí já vou pedir desculpa pelo palavrão, mas pagando um preço alto pelos que queriam ficar fiscalizando o cu alheio. Né? Eu acho que nessa eleição fiscalizar o cu foi mais importante do que determinar garantia de direitos às populações. Então isso é um outro ponto para a gente conseguir refletir aqui na live. Eu costumo, completando sua fala, eu costumo dizer para as pessoas conhecidas, assim, quando eu converso com pessoas, né, que conseguem, de fato, dialogar no quesito política, que um dos fatores para ter elegido o Bolsonaro foi justamente o ódio pela inclusão das pessoas, né, no âmbito da educação, né, no âmbito da empregabilidade, de oportunidades. Você colocou muito bem a classe, digamos assim, entre aspas, hierárquica, que se considera no alto poder, se sentiram, né, é, agoniadas pelo fato de um negro, de uma pessoa pobre, né, com poder aquisitivo baixo, ter acesso à universidade pública, que a universidade pública, inclusive, o acesso de todos está garantido na Constituição, e que, infelizmente, com o atual governo, e vai ser um assunto de outra live, a questão do Enem, que é uma Sim. polêmica total. O Enem que foi criado para o acesso à universidade, né? E que, na verdade, nesse ano tem causado bastante transtornos diante da população, porque é sabido que com a pandemia tornou-se ainda mais avassalador a questão da desigualdade social. Então, muitas pessoas não têm acesso à internet, né? Para ir à escola, tinham que pegar aquele ônibus escolar para ir até a escola. Moro na zona rural, né? Sim. Tem um poder aquisitivo baixo. E aí, a realidade é outra. Infelizmente, esse governo atual valoriza a classe burguesa, né? Os grandes empresários. Mas eu tenho certeza que a população vai entender um dia. Infelizmente, a gente só paga, tem que pagar primeiro pelo sofrimento para aprender. E olha lá, tem gente que vai sofrer e não vai aprender ainda, né? Vamos lá, para não fugir um pouco, já está quase finalizando. Ainda faltam uns 10 minutos, se tiver. Tranquilo. Ah, tem um monte de Para coisa para não falar fugir aqui do ainda. tema. A nível municipal, eu tenho percebido, acompanhado bastante, né, diversas, né, na questão legislativa, como cidadão da minha cidade, que poucas vezes tinham pautas, tinham projetos de leis correlacionados com a comunidade negra, com a comunidade carente, né, as pessoas mais fragilidades nesse contexto, né, que não têm um poder aquisitivo alto, que moram nas periferias, que periferias não existe numa cidade interior, mas eu digo assim, na zona rural, da comunidade LGBTQI+, não vejo programas voltados, ações da área cultural, da área de educação e saúde, o que me tornou bastante polêmico,
porque inclusive você tinha me perguntado que bandeira você levanta, eu levanto a bandeira da sociedade. Porque quando a gente pensa no todo, a gente pensa de forma humilde, tenta centralizar as informações e encontrar uma melhor solução. Não adianta ser hipócrita e falar, eu levanto a bandeira negra, mas que na verdade, na realidade, no dia a dia, você não é negro, não entende da realidade negra, não sabe o suor que passa aquela pessoa da periferia, enfim, da zona rural, negra, de origem negra mesmo, e fala, eu levanto a bandeira negra. Por isso que eu digo, eu levanto a bandeira enquanto cidadão da população, de todo, porque eu participo desse conjunto. Então, quando a gente para e é humilde para entender que nós fazemos parte do processo também da inclusão, da acessibilidade, da efetivação das políticas públicas, passamos a olhar de uma forma mais humilde e conseguimos em busca. Então, assim, eu tenho conversado bastante com as pessoas por isso, porque assim, as pessoas ficam tristes porque não se sentem inseridos no processo político atual. Infelizmente, quando você para analisar e você vê o contexto dessa pessoa, essa pessoa voltou no Bolsonaro e não se sente inserida no contexto atual, ora, é algo contraditório, né? Mas, como você falou na sua fala anterior, é algo cultural, é algo histórico. E estamos revivendo, né, o período da ditadura, em outros moldes, claro. A todo tempo, informações de ódio, fake news, situações adversas que levam a população a ter o ódio do diferente, da opinião. E que no país democrático isso deve ser aceito, a opinião, pensar no diferente, ser diferente no contexto. Não que todo mundo é igual perante a lei, certo? Mas eu digo ser diferente no sentido de não posso falar, no senso comum falando, ser gay, ser lésbica, ser bi, ser índio, ser negro, né? Entender da sua realidade e correr atrás dos seus direitos. Outro ponto importante é que assim que eu venho percebendo, em esfera geral, como cidadão, né? Eu venho analisando por que um deputado para defender a causa do índio tem que ser índio, por que um deputado para defender, né, uma causa negra tem que ser negro, ou vereador, ou enfim, sendo que, na verdade, é um interesse coletivo que deve ser, né, efetivado neste momento. Eu acho que isso é um fator primordial para ser pensado nesse momento. E aí, quando eu olho a realidade local, né, da minha cidade como cidadã, eu fico olhando assim, gente, as pessoas esquecem que nós somos únicos, apesar das diferenças, né, de ideologias, apesar das diferenças sociais, socioeconômicas, somos únicos. Então, assim, eu não vejo um projeto cultural, um projeto na área de educação de saúde para a questão da inclusão, da acessibilidade. Isso me entristece. No pleno século XXI, a gente ainda pensar dessa forma e perceber que entristece de fato. Construção do Jacuípe deve ter 30, 40 mil habitantes, né? Não, bem menos de 40 mil, acho que tem 38, se não me engano. 38, né? É por aí. Ainda é um município E pequeno, mas a aqui, gente... inclusive, a comunidade LGBTQI+, é forte. Inclusive, Sim, a sim. comunidade negra também é forte. Existe uma população muito grande de negros aqui na cidade, até porque hoje não fala que Conceição de Jacuípe é recôncavo, mas pertence ao recôncavo baiano, né? Norte do Recôncavo. Territorialmente falando, não é recôncavo, mas historicamente falando, pertence ao recôncavo baiano. É preciso Foi de Santa Maria. é preciso valorizar a cultura, porque cultura é zero. Existe cultura, mas a valorização cultural daqui da região é triste. É triste. É isso, assim, eu acho que sobre esses processos políticos das pessoas se verem representadas, eu acho que parte da grande população brasileira, ela não consegue se sentir representado, assim, sabe? Por aqueles políticos que geralmente são homens héteros, brancos, de tradicionais famílias, né, velhos, que acabam Já vi o representando a comentário, estão política reclamando brasileira. aqui que o comentário dele foi censurado. Eu vou ler os comentários. É porque ou a gente escuta ou a gente lê o comentário. Tá? Então, eu acho que a gente não se vê de alguma forma representado nessas pessoas, assim. É por isso que
Eu aprendi muito, assim, eu sempre aprendo muito dentro da minha prática de luta, que vai desde o movimento estudantil até, né, agora os movimentos sociais que faz parte, mas eu aprendi muito com o Lula nesse processo, assim, né? O Lula me ensinou uma coisa muito simples da gente conseguir aprender aqui, quando ele diz, por exemplo, que se para você nem Lula, nem Bolsonaro te representam, se insiram no processo político. Quando ele cita Lula ou Bolsonaro, ele está necessariamente trabalhando com ideologias, né, de esquerda e de direita, né, que são os grandes representantes dessas ideologias no país. Porque na Então, verdade hoje, Pitágoras, porque na você vê que verdade hoje eu Bolsonaro acho que nem é isso direita. acabou, viu? Acabou não. Você não acha? Eu acho. É um papo para outra oportunidade, porque eu sou bem crítico quanto a isso. Não. Eu acho que a gente consegue ainda caminhar para projetos políticos ideológicos diferentes, assim, sabe? Eu Mas, consigo perceber. E dizer que Bolsonaro deixou de ser direita há muito tempo, né? Bolsonaro é um neofascista, o governo Bolsonaro é um governo necropolítico, é um governo da morte. Ele chegou para matar, para destruir tudo que a gente conseguiu conquistar. É terra arrasada mesmo, assim, esse governo Bolsonaro. Então ele deixa também de ser direita. Mas voltando, o Lula traz isso para dizer assim, ó, se você não se sente representado, se insira no processo, né? O que é sempre muito complicado se inserir, debater sobre política, especialmente política partidária, é cansativo, te esgota a sua saúde mental, mas é um debate que é necessário, porque a gente está discutindo sobre as nossas vidas. Né? Mas não dá também para culpar essa população por essa não participação. E por que não dá? Porque essa população foi afastada historicamente desse processo. Né? Então a gente não dá para culpar essa população por não participar. Eu acho que o que a gente precisa fazer mesmo é meter pé na porta, né, é tentar se inserir de alguma forma dentro dos campos de lutas que são assim, essenciais. É por isso que eu sempre trago o conselho como um grande espaço de participação, porque a partir daí a gente também consegue construir muita coisa, assim, sabe? O controle social do Estado, das políticas, a partir dos conselhos municipais, estaduais e conselhos nacionais. Paulo Ornelas, cadê? Paulo Ornelas falou bem assim: a maior resposta a esse tudo foi o duro golpe da China. E o mais irônico disso é ver a bancada rural achando que a política vai nos desfavorecer. Verdade, verdade. É... Eu acho que nesse sentido, assim, de Paulo traz uma coisa importante aí, falando da China, e parece que é uma coisa muito descolada, por exemplo, dos nossos municípios, né? Salvador, Conceição do Jacuí, parece ser uma coisa descolada, mas na real não é. Porque nesse sentido a gente está trabalhando com um modelo mesmo de capitalismo, que é o capitalismo dependente, né? Que alguns autores vão chamar de capitalismo dependente ou capitalismo periférico. São capitalismos que necessitam do dedo do capitalismo imperialista. Né? Nesse caso aqui do Brasil, dos Estados Unidos, para controlar um modelo de economia nos municípios, estado e no próprio país. Então, eu acho que Paulo traz é super importante também para a gente conseguir refletir. Perfeito, o tempo está esgotando. Eu queria uma live de 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque não Uhum. ia faltar papo. Já vi que nos batemos muito na questão de Eu tenho, discussão. eu tenho uma questão para trazer aqui antes dessa live Ah, esgotar. É sim, muito rápido. sabe? É, é sobre já que a gente está tratando a respeito da população LGBT, tem um artigo meu, eu posso até depois mandar para disponibilizar, Certo. que é um artigo que eu publiquei lá na Universidade Federal, na Faculdade de Educação da UFBA, que ele tem como título A pior sala de aula é a sala dos professores, desafios e possibilidades de uma educação em gênero e sexualidade. Foi um artigo que eu fiz no ano de 2014, foi 2015, a partir de uma escola pública que eu ensinava aqui no estado, né, aqui em Salvador. Era uma escola pública de ensino médio. Eu trabalhava necessariamente com o segundo ano do ensino médio, somente com essas turmas, e resolvi bancar muito isso diante de tudo que eu conseguia ouvir na sala dos professores, né? Sempre foi um lugar que, para mim, como educador, sempre me incomodou. Eu sou pouco frequentador de sala de professor. Eu Eu geralmente sou não gosto de professor ficar muito, não. também, eu sei a realidade. Pois é. E aí, trazendo para esse âmbito do debate da política LGBT, algumas perguntas foram feitas para a construção desses artigos, né, alguns conceitos que a gente conseguiu discutir com os professores para a construção do artigo, e uma pergunta foi feita assim, né, o que é que eles achavam da quantidade de alunas e alunos LGBTQIA+, na unidade escolar. Né? Era uma pergunta muito direta, muito básica, para poder tentar compreender o que é que eles achavam. E aí eu trouxe aqui 3 respostas, né, de professores, que eu não vou citar o nome por questões de ética, que para mim me chamaram muito a atenção. Assim, ó. A primeira, aí vai falar daquele ódio ao PT, a gente vai perceber aqui, que é um professor de geografia dessa escola, e eu não vou citar o nome, ele diz assim, ó, para mim,
Não adianta. Homem é homem e mulher é mulher. Ficam esses adolescentes e o PT criando coisas para definir viado e sapatão, né? Essa é uma das falas de um educador. Uma segunda, que também me chama bastante atenção, que ela diz assim, é uma professora de matemática, eu não consigo me atualizar, não sei como tratar essas questões de sexualidade de gênero em sala de aula, nem no ambiente escolar. Né? E uma terceira, que é de uma professora de história também, colega minha, ela diz assim, ó, eles precisam de ajuda, né? Imagina a vergonha que é passar na rua e ser chamado de viado. Então, é só para a gente perceber o quanto que esse nível de debate sobre a população LGBTQIA+, está dentro desse âmbito cultural, seja na política, da própria política de assistência, mas dentro da própria política de educação, que a gente não consegue pensar, de fato, uma alternativa. E nesse mesmo artigo, né, eu trago dados que são importantes, e eu fiz uma pesquisa com 56 estudantes, né, alunos e alunas, que são LGBTQIA+, a grande maioria eram mulheres lésbicas, e nessa escola tinha, inclusive, bastante. E aí eu vou trazer só alguns dados aqui que são importantíssimos, que nesse artigo eu consegui pegar. 84% desses 56 alunos, eles eram LGBTQIA+, negros e negras. Né? É o que a gente falou lá no início a respeito do debate racial, junto com esse debate de crime da homofobia. Desses 56 alunos... caiu. Voltou. Desses 56 alunos, 72% deles, os pais não sabiam sobre essa construção da sexualidade deles nessa adolescência. Eles tinham entre 15 e 18 anos, né? Eles faziam o segundo ano do ensino médio. 100% deles, 100%, vou repetir, 100% deles e delas sofreram com homofobia no âmbito escolar por professores. Né? 100% deles, ou seja, os 56 estudantes sofreram com isso. 53% deles foram colocados para fora pelos pais quando descobriram sobre sua sexualidade fora dos padrões heteronormativos. Né? E 22% deles sofreram com violência física no âmbito escolar. Né? E apenas um único professor, dos quase 65 professores que tinham na escola, garantiam o debate de gênero e sexualidade dentro de sua sala de aula. Né? Então é só para a gente perceber que, por mais que a gente consiga avançar, os dados também nos mostram um outro tipo de realidade que a gente também precisa trazer aqui. Né? Vamos dizer por aí que a gente está querendo colocar nossos estudantes para discutirem sobre sexo desde criança, que a gente está criando kit gay, que a gente quer fazer que todo mundo seja viado, sapatão nessa vida, mas está longe disso. A gente está querendo encarar um debate porque, de fato, a população LGBTQIA+, tem morrido a todo dia, apesar dos avanços de algumas políticas públicas, especialmente a política de assistência. O colega Paulo colocou, é importante citar que Salvador é a cidade que mais morre LGBTQIA+, por violência homofóbica. Sim. Ao passo, inclusive, que o Brasil é o país que mais mata LGBTQI, é o que mais consome pornô LGBT. Né? Para a gente conseguir pensar, de fato, do que é essa realidade desse país, de fato, muito hipócrita. Tá? Está terminando o tempo. O tempo passa tão rápido, tá? Agora, se possível, eu ia ficar 2 horas aqui conversando. Enfim, eu queria agradecer. Eu tenho certeza que a sua contribuição foi muito positiva, né? Assim como todas as outras contribuições das minhas lives. E eu tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades, se você permitir, de conversar a respeito desse tema, que é bem amplo e que, infelizmente, em 1 hora de live não tem como ser compartilhado de uma forma tão, né, tão esclarecedora. Mas eu tenho certeza que todos aqui que estão nos assistindo conseguiram compreender. E agradeço, e é isso. Obrigado. É isso, eu agradeço. Agradeço pela oportunidade de vir aqui discutir. Agradeço por essa oportunidade de participar da live, né, dar um grande abraço a todo mundo que compareceu e nos vemos na próxima. Ok, tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.